Nenhum desenho é perfeito. Por mais que algumas animações sejam muito aclamadas, sempre existem algum detalhe que te faz pensar, não é possível que eu seja o único que tenha percebido isso. Claro, uma falha não estraga uma obra por completo, esses desenhos continuam sendo ótimas experiências, e um problema aqui ou ali não impede ninguém de aproveitar essa série. Mas alguns detalhes são mais difíceis de ignorar do que outros, e esses são aqueles problemas que depois que você percebe, você simplesmente não consegue mais ignorar. E é disso exatamente que vamos falar no vídeo de hoje, as principais falhas em desenhos animados. The Owl House foi uma das animações mais injustiçadas dessa década, com o desenho tendo um desenvolvimento incrível até ser cancelado de repente. E apesar de eu poder colocar o cancelamento de The Owl House como a pior parte do desenho, eu considero que essa série teve um final bem satisfatório e conseguiu reescrever bem essa história, entregando uma das melhores terceiras temporadas possíveis com o que se era previsto, com os episódios Thanks to Dan e Watching Dreaming. Porém, apesar desses dois episódios terem muita qualidade, eu não consigo ter a mesma opinião com o outro episódio dessa temporada. For the Future se passa no meio de uma das principais sequências de episódios bangers que eu já vi em uma animação. The Owl House estava empilhando episódios bons atrás de episódios melhores ainda. Em Thanks to Dan isso foi muito bem setado, com o final do episódio te deixando empolgado para o próximo. Mas em For the Future, por outro lado, a gente não teve a resposta que a gente esperava. Aqui nós temos uma quebra de expectativa enorme, porque os personagens decidiram ir para a escola para falar com as pessoas que eles estavam sem ver devido ao Dia da União. Mas ao invés de ficar para a escola por, sei lá, 5 minutos, o episódio se prende por praticamente 20 minutos na escola, enquanto você fica ansioso se perguntando quando a ação que foi prometida no episódio anterior iria acontecer. Para piorar mais ainda as coisas, assim que eles saem da escola e a Luz tem o seu arco de entendimento, o episódio volta a ficar muito bom, te dando a sensação de que a parte da escola só segurou os personagens de avançarem na história. Isso é entendível de certo ponto, porque The Owl House precisou ser muito rushado e algum episódio provavelmente seria mais afetado pelo ritmo para não ficar tão acelerado, mas tipo, tem como você fazer isso de um jeito mais dinâmico ao invés de só cortar o ritmo do episódio de uma hora para outra. Infelizmente, assistir For the Future me vem junto um sentimento de decepção de que o episódio poderia ter sido melhor, porque se não fosse o arco da escola nesse meio, a terceira temporada poderia ter sido ainda melhor. De qualquer forma, uma coisa é certa, se essa é a pior parte de The Owl House, podemos ter certeza que é porque estamos falando de um desenho com muita qualidade. Se você assistiu o Incrível Mundo de Gumball quando ele saiu, você provavelmente se incomodou com o último episódio do desenho. O que aconteceu aqui é que o episódio A Inquisição não é lá dos melhores, quer dizer, não tem nada de exatamente ruim nele, mas não há nada que o destaque de outros episódios do show, sendo algo pra lá de decepcionante considerando que esse era o último episódio de um desenho tão incrível. Mas a questão é que o episódio foi claramente feito para promover o filme do desenho que estava sendo planejado para ser o grande lançamento da HBO Max. Contudo, como David Zaslav é a origem de todos os problemas do mundo, quando ele chegou ao controle da Warner, o filme acabou parando no seu desenvolvimento. E aqui vai uma crítica que não tem muito a ver com o desenho, mas algo que me incomodou foi que os produtores do desenho nunca foram muito claros com o estado atual do filme. Eu entendo que eles não podem falar que o filme estava em difícil produção porque isso causa um medo desnecessário no público, mas quando você via notícias do filme, uma expectativa era criada. Tem uma entrevista que eu vi lá pra 2022, onde o próprio Ben Bukele, criador do desenho, decidiu hypar mais ainda o filme, dizendo que eles estavam usando técnicas de animações jamais vistas antes. E desde lá, nós não tivemos muitas novas atualizações do filme. De qualquer forma, tudo isso ainda era muito empolgante, porque o filme com certeza nos daria respostas sobre o episódio final do desenho. Bem, no fim das contas, isso não aconteceu, porque o filme teve o seu planejamento mudado com o tempo, e na mais nova temporada de O Maravilhosamente Estranho Mundo de Gumball, os roteiristas decidem brincar com a situação, desistindo do cliffhanger que eles tinham criado quando eles usam de um episódio inteiro para o Rob virar o cara da van maluca, voltando atrás e cancelando todo aquele plot que ainda seria explorado. E apesar de ser uma maneira inteligente de escapar daquilo, eu não consigo tirar da minha cabeça que eu realmente tinha expectativa para esse plot ser resolvido. Fora isso, toda essa odisseia do final nos deixa ainda mais confuso com o futuro da franquia. Tipo, sobre o que vai ser o filme então? Ele vai ser só mais uma história de Gumball qualquer ou ele vai ser um grande finale da franquia? Isso é algo que só o tempo vai nos responder. Meus amigos, eu admito, achar críticas em Steven Universe é uma missão tanto quanto chata. E eu não falo isso porque eu sou, o maior fã do desenho, mas sim porque as críticas que eu tenho à obra são tão pequenas que só são meio sem graça de citar aqui. Eu poderia facilmente falar da animação inconsistente na primeira temporada, o baú secreto dentro do leão que nós nunca descobrimos o que tinha dentro, ou só em quão insuportável foi o personagem do Ronaldo na série. Sabe, essas críticas existem, mas não é como se elas fossem cruciais para o desenho funcionar como os outros itens dessa lista. E assim como o caso
caso The Owl House, mesmo com cancelamento, eu gostei do final do desenho. Então, por todo esse tempo eu fiquei em dúvida se eu realmente não acharia uma crítica em Steven Universo. Mas daí eu comecei a pensar, e realmente, tem uma coisa que eu realmente não gosto no desenho e atrapalhou em muito a minha experiência quando assisti a série. E essa coisa é o tratamento que a Bismuth recebeu dentro do desenho. Olha, eu gosto da Bismuth. Ver ela aparecer na terceira temporada adicionou em muito para a obra. E aquele episódio em si é bem legal, dando um final bem satisfatório, com ela sendo embolhada até as agentes estarem prontas para lidar com o assunto. O problema é como o show trata a Bismuth após isso, porque a personagem que era super importante para as Crystal Gems passa 2 temporadas inteiras escanteadas. Eu acho que esse é o tipo de coisa que você só não pode ignorar. Como a ferreira das Crystal Gems, ela poderia ajudar em muito a Garnet a liderar a equipe no resto do desenho. Eu até entendo que a crew do desenho entrou num buraco gigantesco, porque ela não poderia ficar com as Gems porque atrapalharia a dinâmica delas e não teria muito sentido colocar uma personagem como a Bismuth no celeiro, mas esse é o tipo de coisa que você tem que resolver antes de introduzir a personagem, então isso poderia ser facilmente resolvido. E como se isso não fosse o suficiente, na 5ª temporada ela acaba voltando para o casamento de Ruby e Safira, e eu entendo que seria um tanto quanto difícil fazer isso não parecer rushado, mas pareceu muito rushado. Pô, parece que o Steven perdoou ela de uma hora pra outra, sem ter o arco que ela merecia. Fora que Steven Universo ainda teve o filme e um epílogo para fazer a Bismuth parecer menos rushada, mas até nessas obras ela ficou em segundo plano. Eu até imagino um mundo onde a Cartoon não tivesse cancelado a série, nós receberemos um relacionamento da Pérola com a Bismuth bem mais cedo e bem menos vago do que como aconteceu em Future. Bem, quem sabe por algum motivo essa personagem receba mais atenção em Lars of Stars. Hora de Aventura é um desenho que eu tenho pensamentos divididos, porque apesar de eu ter gostado muito do desenho quando assisti pela primeira vez, com o tempo eu fui parando para pensar sobre a minha experiência, revendo alguns episódios mais antigos, e aquele sentimento de que tinha sido uma obra incrível já não é mais o mesmo. E um dos principais motivos para eu pensar assim é relacionado ao roteiro e o ritmo dos episódios de Hora de Aventura, porque caramba, eles são muito mais chatos do que eu me lembrava. O jeito que os episódios são feitos são tanto quanto estranhos. A impressão que dá é que do jeito que os episódios foram planejados, eles nem sempre conseguem atingir os 11 minutos que são requeridos para passar na Cartoon Network, então eles artificialmente vão expandindo o tempo desses episódios. Um exemplo que eu gosto muito de usar é no especial Vampiro em Checkmate. Aqui a Marceline está prestes a matar o Rei Vampiro, mas por algum motivo que eu não faço ideia, o Finn se joga na frente dela e fala para a Marceline não matar por conta de um código pessoal seu, dando sobrevida ao Rei Vampiro. Para piorar, isso acontece algumas vezes até o episódio enrolar o suficiente para a história poder avançar, e o Rei Vampiro consegue sair ileso. Isso é muito irritante porque não tem motivo para você chegar na frente do maior vilão daquele arco e não matá-lo. Claro, você pode dar alguma justificativa para ele não precisar morrer, mas tipo, não faz esse tipo de piada com o Finn porque ela é muito irritante e soa como uma desculpa para não mostrar o que precisava ser mostrado. E mesmo que isso seja um exemplo da 7ª temporada, eu sinto que isso foi melhorando conforme o tempo. As últimas temporadas são até que bem livres desse problema, na minha opinião. Mas as temporadas anteriores, por outro lado, para mim sofreram de algo ainda pior, porque ao invés de nós termos episódios artificialmente alongados, nós temos uma variação disso, que são um ritmo absurdamente lento nos episódios. A minha experiência quando eu precisei reassistir essa série foi até que bem negativa, porque a série precisava de uma sequência de 3 ou 4 episódios ruins para um episódio bom sair. E o que eu não gostava desses episódios é que eles eram 11 minutos de uma história muito chata sendo contada. Vamos pegar um exemplo da 3ª temporada aqui. Lá nós temos uma sequência de episódios The Monster, Steel, Wizard's Battle e Fiona Cake. Esses episódios até tem uma coisa boa aqui ou ali, mas no geral são episódios que você já sabe o que vai acontecer no início do episódio, e não há nada pior do que assistir algo previsível. Não me leve a mal, o próximo episódio depois disso é o que faltava, e esse episódio é ótimo, contudo esses brilharecos isolados na temporada só te deixam mal, porque o desenho poderia ser bem melhor se aproveitasse o seu tempo desde o início. Desde que eu fiz o meu último vídeo falando de desenhos atuais, eu tenho procurado mais animações recentes para assistir. E o primeiro desenho dessa lista era bem claro, Kipo e os Animonstros. E meus amigos, que série sensacional que é Kipo. O mundo que o desenho se passa é muito interessante, a relação entre os personagens é muito real, além da Kipo ser basicamente uma versão da Luz Noceda de outro mundo. Mas tem uma coisa que acontece desde o primeiro episódio desse desenho e foi impossível de ignorar. A Kipo é talvez a protagonista mais ajudada pelo roteiro que eu já vi em uma animação.
Caramba, são tantos momentos que a Kipo sai lisa sem merecer que parece que os roteiristas só passaram do ponto nesse aspecto. No episódio dos Linhagatos nós temos um ótimo exemplo. Aqui a Kipo fica certa de que deveria tentar uma conversa com os Linhagatos, uma espécie de animais que não parecia muito amigável. Não à toa, durante episódios eles são bem ofensivos com os amigos de Kipo e até prendem eles, tanto que eles têm que armar um plano de fuga. A Kipo, por outro lado, não concorda com essa ideia e secretamente tenta ajudar os Linhagatos a achar o chefe deles. Para isso ela precisa escalar uma árvore gigantesca e inexplicavelmente a Kipo consegue escalar essa árvore inteira e ainda pedir ajuda ao chefe dos Linhagatos, conquistando o respeito dele. O problema é que coisas assim acontecem direto em Kipo e parece que tudo isso só piora com o tempo. No episódio seguinte, a Kipo se dá de cara com algumas serpentes que estavam prontas para comer ela e o seu grupo, mas aquelas não eram quaisquer serpentes, elas gostavam de música. Então a Kipo rouba uma guitarra delas na frente das duas e com a ajuda de Benson os dois começam a tocar uma música que de tão boa convence as serpentes a deixarem a Kipo embora. Algo que me incomodou é que a Kipo tem uma amiga que constantemente fala que os seus planos são ruins, mas que de algum jeito inexplicável os planos da Kipo dão certo, então a amiga dela acaba sendo tratada como a errada da história. E sabe, eu sei que essas coisas têm explicações dentro do desenho, mas a sequência de fatos tão convenientes que acontecem na série são só muito absurdas. Tanto que alguns personagens durante o desenho acabam questionando a Kipo por tomar essas decisões tão no instinto e por algum motivo elas acabam dando certo no final. Por mais que isso me incomode por um lado, eu não diria que isso é um problema tão grande. Claro, a equipe é muito ajudada pelo roteiro, mas a gente é tão recompensado durante o desenho com algumas reações hilárias para isso que só me fazem querer ignorar esse lado do desenho. Opa, oi, Kartney aqui. Eu só queria dizer que quando esse áudio foi gravado eu ainda tava na metade da segunda temporada de Kipo, mas eu já tinha certeza que essa seria a maior falha do desenho. E de certo modo eu ainda acho isso. No geral eu só acho muito estranho como uma menina que nunca tocou na superfície consegue andar de um ponto a outro de uma cidade sem sofrer praticamente nenhum arranhão durante uma temporada inteira. Porém esse problema vai lentamente diminuindo, porque a Kipo vai ficando mais experiente. Entretanto, junto com esse problema diminuindo, eu senti que outro problema tomou lugar na terceira temporada, então, surpresa, Kipo tem duas falhas marcantes que eu preciso falar aqui, porque na segunda temporada do desenho nós temos um auge enorme da amizade entre Kipo e Loba. A Loba é uma pessoa que passou a vida toda na superfície sofrendo de traumas desde o início de sua vida, enquanto a Kipo teve todo o apoio de seus pais desde o início, sendo sempre bem aberta com seus sentimentos. Conforme a série passa, Loba e Kipo vão desenvolvendo uma amizade enorme e a Loba aprende a se abrir mais sobre o que ela pensa. Isso faz com que você, como espectador, se empolgue muito e de certa forma te dá um gosto pela amizade que elas estão tendo. Porém, o que dá raiva é que os produtores cometeram uma falha imensa na terceira temporada do desenho em relação a essa amizade, porque lá a amizade das duas é praticamente deixada de lado para a série focar em outros pontos. Isso te deixa chateado porque é como se faltasse uma cereja no bolo para essas duas, onde elas finalmente se abririam e a Loba agradeceria a Kipo por toda a importância que ela teve na sua vida. Cada episódio que avançava isso parecia menos possível de acontecer, mas daí no penúltimo episódio da série nós somos surpreendidos. Lá a Kipo e Loba começam brigadas, mas durante o episódio a Loba percebe que a Kipo estava certa e vai lá pedir desculpas. A Kipo estava organizando um baile e ela queria muito chamar a Loba para ser sua dupla. Junto com isso, durante a série as duas tiveram uma música muito bonitinha que, na verdade, elas nunca chegaram a cantar juntas por conta de uma vergonha da Loba, mas era subentendido que isso aconteceria em algum momento. E parecia que essa hora finalmente tinha chegado. A Loba chega no mesmo instante no baile, Heroes on Fire começa a tocar de fundo, a Loba começa a pedir desculpas, você já se empolga imaginando a cena de dança que iria acontecer na sequência, mas bem na hora que isso vai rolar, o diálogo delas é interrompido pelo início do arco final do desenho. Caramba, eu amo Kipo, mas isso aqui realmente me incomodou porque a amizade das duas tinha sido uma das coisas mais belas que eu já vi, e literalmente só faltava esse encerramento, mas eles conseguiram nos roubar de uma das piores formas possíveis, de uma maneira ridícula. De qualquer forma, ressaltando o que eu disse no início do vídeo, uma outra falha não estragam essas obras impressionantes que são os desenhos que eu comentei nesse vídeo. Uou, quem diria que até os melhores desenhos do mundo têm falhas, não? Para falar a verdade, eu me senti bem mal fazendo esse vídeo, porque eu ainda adoro esses desenhos e foi um vídeo tentando procurar pelo em ovo nessas animações. Mas e você? O que achou desse vídeo? Concorda com as minhas opiniões? Discorda? Comenta abaixo para eu saber. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!